Aleluia, glória a Deus. Espero que hoje tenha tudo certo. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Santo, santo, santo tu és, meu Deus. Digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Mais um dia na tua presença. Que a tua palavra possa fazer de nós hoje, fortalecer nossa autoestima, nossa vontade, nossa fé, para que possamos cada dia mais estar presente como sal e luz nessa terra. E que mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas lutas, que nós possamos ser luz no mundo, como tu és. Que nós possamos ser sal da terra, como tu és. Que nós possamos ver em ti tudo aquilo que é necessário para nós nessa caminhada, da qual um dia o Senhor retornará e fará a colheita, resgatará a sua igreja. Esperamos nós estarmos preparados para esse dia. Aleluia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, primeiramente, pedir desculpa para vocês que nessa quarta-feira a gente fez uma live. Infelizmente, por problemas técnicos, a gente fez ela, mas ela acabou não sendo compartilhada, não compartilhou, as pessoas não conseguiram ver. E depois, mesmo nós terminado, ela mesmo assim ainda não foi possível ficar no ar. Mas pode ter certeza, irmãos, que da mesma forma como vocês estão hoje, que nós fizemos na quarta-feira, nós oramos e determinamos por todas as pessoas que não puderam entrar, que não puderam estar presentes, mas nós oramos e determinamos para que todos aqueles que sempre fazem o acompanhamento, acompanha aqui junto com o pastor Milton, né, nós oramos e colocamos as suas intenções. E tenho certeza que se você colocou no seu coração, né, Deus agiu na tua vida. O Espírito Santo deve ter te confortado. E por isso que nessa noite nós esperamos que todas as coisas aconteçam como devem acontecer. E que vocês possam sair daqui também mais uma vez alimentados com uma palavra, né? E fortalecidos. E lembrando sempre que em primeiro lugar, em tudo que nós temos que fazer na nossa vida é buscar a salvação. Nós temos vários objetivos, nós temos muitos projetos na nossa vida. Mas o projeto maior e mais importante e mais relevante de toda e qualquer coisa é a salvação. Porque um dia nós não vamos estar mais aqui. E aí, se nós não tivermos o caminho e formos surpreendidos com a vinda de Jesus, nós vamos ficar. E aí a luta vai ser muito maior do que hoje nós estamos na era da graça. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo tu és, meu Deus. Vou esperar mais uns minutinhos, irmãos, daí a gente já
dá entrada, já começa a fazer a ministração da palavra. Eu convido vocês a se desplugar de toda e qualquer situação que possa estar tirando a sua concentração. Vocês já possam estar pegando aí suas Bíblias, né? A nossa ferramenta, que já possam estar aí preparando já ela, deixando ela disponível. Daqui a pouco a gente poder meditar na palavra de Deus, né? E também já convidar de repente a família, os irmãos, compartilhar essa live também com outras pessoas também. Pessoas que vocês gostariam que fossem alcançadas, né? Não desistam das pessoas que por muitas e muitas vezes você já conversou, já convidou, né? Não importa quantas vezes você tentou. Uma hora o Espírito Santo vai fazer a diferença, então não desistam. Pense, que é um filho, que é um pai, que é uma mãe, um pai, um filho, um pai nunca vai desistir do seu filho, por mais que ele esteja perdido, por mais que ele diga, olha, eu não tenho mais condições, eu já fiz tudo o que eu pude, tudo que onde eu alcancei, mas o Pai Celestial, esse nunca vai desistir de nós, esse nunca vai deixar de tentar resgatar o seu filho. Ele dá todos os dias a oportunidade de a gente estar buscando esse livramento. Né? Os livramentos a gente começa já com o dom da vida. Todos nós, quando levantamos, nós estamos aqui hoje, não foi porque nós queríamos estar aqui. Não foi porque eu quis estar aqui, não. Foi porque Ele quis que nós estivéssemos aqui. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Já vão glorificando a Deus, vão preparando seu coração. Né? Aleluias, glória a Deus. Sei que vocês estão com saudade do pastor Milton, mas não se preocupe, semana que vem ele vai estar de volta já, curado, com certeza melhor do que ele estava antes, né? Enxergando melhor, né? Então, calma, que a saudade já vai ser resolvida. É só mais uns diazinhos aí de descanso, de responsabilidade para que ele tenha que fazer as coisas certas, porque não adianta também querer se atropelar, senão daqui a pouco vai ficar pior e vai ter que demorar mais tempo para retornar. Então agora ele ficou essas 2 semanas aí ausente, então nessas 2 semanas ele já conseguiu se restabelecer, deu tudo certo, graças a Deus. Né? Então, isso é o mais importante. É o que ele fez, ele conseguiu agora estar já, né, bom de novo para mais uma caminhada com vocês aí. Amém, irmãos? Então, vamos preparando o seu coração aí. Eu vou colocar agora, então, uma música, né, 2 hinos, para que vocês possam estar se desligando das coisas. Eu peço para que vocês fechem os seus olhos, coloquem a mão na altura do seu coração, meditem na palavra, pensem em tudo o que aconteceu no decorrer do dia, tudo aquilo que porventura no meio do caminho não deu certo, tudo aquilo que vocês gostariam que fosse alcançado, as pessoas que vocês gostariam que Deus e o Espírito Santo pudesse estar agindo na vida delas. Coloquem como intenção dessa palavra, já vão colocando as coisas nos seus corações, para que tudo dê certo conforme tem que ser. Porque todo aquele que crê, né, Jesus mesmo disse, tudo que a gente crê verdadeiramente, né, a gente consegue. Então, ele mesmo disse, né, que se nós tivéssemos fé e acreditasse, muitas coisas nós faríamos. E eu creio nessa palavra, e eu creio porque está escrito na palavra de Deus. Né? Então, por isso, irmãos, a gente tem que ter fé, muita fé, para que a gente possa conseguir. Não importa, os dias mal virão todos os dias. Todos os dias a gente passa por situações difíceis. Infelizmente, tem dias que a gente quase perde a vontade de caminhar. Mas é nessa hora que a gente tem que olhar, porque o nosso Deus é misericordioso e Ele sabe o que faz. Ele não permite nada que aconteça maior que a tua capacidade de fazer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vão dando glórias aí e meditando na palavra, nessa música, nesse hino. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo tu és, meu Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Santo, santo, meu Deus. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Aleluia. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo tu és, meu Deus. Digno de toda honra e toda glória.
Glórias e glórias nós temos, Senhor. Me importa agora é o que tua voz me diz. Santo, santo, santo tu és, meu Deus. A minha identidade e valor Esperamos um dia estar na tua presença, Senhor. Sabemos que somos fracos, somos pecadores, mas que o Senhor possa curar nossas feridas. Aleluias, aleluias. Fortalece-nos, Senhor. Capacita-nos cada dia mais, para que possamos ser dignos de um dia estar na tua presença. E podemos cear contigo, com todos aqueles que um dia estiveram aqui fazendo a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Aleluias. Glória a Deus. Te dei meus fracassos e as vitórias te Aleluia, darei aleluia. também. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que pois eu pertenço a ti. Aleluia. Vamos dando glória aí, irmãos. Vamos louvando, abençoando, santificando a sua casa. Determine que todo e qualquer mal que possa existir sobre ela seja agora repreendido pelo teu poder, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Creia na palavra, creia que você pode, porque Jesus nos ensinou. Todo aquele que crer em mim, quando pisar a planta dos seus pés, estender as suas mãos, poderá expelir demônios, curar pessoas. Aleluias, aleluias. Santo, santo tu és. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Aleluia, Senhor. Eu tenho ser transformado. Ai, meu coração novo, Senhor. Coração semelhante ao vosso. Aleluia. Todos aqueles que precisam de oração, coloquem na intenção dessa palavra. No final, quando a gente fizer a oração, eu vou orar por todas as pessoas, mas em especial você que precisa de uma oração, você que precisa de alguém que precisa de oração, aproveita essa oportunidade e peça a Deus com fé, que Ele vos atenderá. Amém, irmãos? Depois, na sequência, a gente vai orar e eu já vamos colocar essas pessoas, todas elas, todos vocês, todos nós, vamos nos apresentar na presença do Senhor, para que Ele possa. Ele sabe o que cada um de nós precisa, irmãos. Mas Ele precisa que a nossa boca professe para que Ele possa fazer a diferença. É diferente de todas as outras coisas. Amém, irmãos? Aleluia. Um coração igual ao teu, meu
teu querer. Dá-me um coração igual a disposto a cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Aleluia! Vão glorificando a Deus aí, meus irmãos. Vão dando louvor, glórias, porque Ele é o único digno de toda honra e toda glória. Amém? Meu mestre, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluias, aleluias. Santo, santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Todos que estão presentes, todos que puderam estar conosco aqui, que vão acompanhar essa palavra, desde já eu agradeço, né? Só vou lembrá-los que, na verdade, eu estou contribuindo na ajuda aqui do trabalho do pastor Milton, que está se recuperando ainda da cirurgia das cataratas. Ele está bem, graças a Deus, e na próxima semana ele já vai reiniciar os trabalhos novamente. Então, como ele está em processo de descanso, ele não poderia estar fazendo, ele me pediu que eu pudesse trazer uma palavra, e eu gosto muito de compartilhar a palavra de Deus, eu gosto de falar muito da palavra de Deus. Eu acho que é uma coisa que todos nós devemos ter o prazer e a alegria de falar, de estar. Mesmo sabendo que muitas e muitas vezes a gente se acha indigno, mas Deus nos capacita, Deus nos dá aquilo que precisamos. E não duvide nunca quando Deus abrir uma oportunidade de você fazer qualquer coisa no seu reino, para a edificação do seu reino, não duvide, porque quem é o professor, quem que é o capacitador é Ele, não somos nós. Amém? Por isso Ele nos deixou o Espírito Santo, que é o que nos vai guiar, nos vai nos comunicar e nos vai nos preparar para aquilo que é mais importante para a vida dele. Amém, irmãos? Eu vi que muitos irmãos aí estão pedindo oração. Eu peço que vocês, né, no final dessa palavra, eu vou orar por todas as pessoas que precisam de uma oração. Mas independente disso, a oração mais importante é que vocês coloquem no coração de vocês a intenção dessas pessoas também, para que quando nós estivermos orando, vocês também possam estar intercedendo por elas. Amém? Vamos fazer uma oração agora, preparando já a nossa palavra, que nós vamos meditar daqui a pouco. Vamos pedir para que Deus venha nos abençoar, nos trazer aquilo que é necessário para essa palavra do dia de hoje. Louvado seja teu santo nome, Senhor, meu Deus. Nós agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais um dia na tua presença. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo livramento de podermos conduzir até esse local, o livramento de todas essas pessoas que nos acompanhem pela live e de todos que ainda hão de chegar e, quem sabe, todas aquelas que ainda hão de poder ouvir essa palavra mais para frente. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha desde agora já interceder por essa palavra, que ela possa vir e
trazer um consolo, trazer um quebrantamento no coração de todas essas pessoas que estão nos ouvindo e que elas, Pai, possam fazer a diferença na vida desses nossos irmãos. Eu, Senhor, não sei o que passa na vida de cada um deles, mas o Senhor que é Deus, o Senhor sabe exatamente o que cada um precisa nessa noite, o que cada um está precisando. Por isso que desde já, Senhor, nós te pedimos que o Senhor derrame sobre eles as suas bênçãos e perdoe, Senhor, todas as nossas fraquezas, todas as nossas culpas, para que tudo aquilo, Senhor, que nós venhamos a pedir a Ti, que possa chegar com mão suave na Tua presença. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do vosso Filho Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Aleluia, meus irmãos. Eu vou convidar os irmãos, eu vou fazer como tenho de praxe, eu sempre vou trazer 2 textos bíblicos para a gente meditar sobre a palavra. Mas o primeiro eu vou ler em Marcos, no capítulo 10, no versículo 35. Marcos, capítulo 10, versículo 35. Amém, irmãos? Aqui diz, na minha Bíblia, creio na Bíblia de vocês também deve falar, o pedido de Tiago e João. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Vamos meditar sobre essa palavra. Amém? A palavra diz o seguinte: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Respondeu-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedes, porque vos beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com quem sou batizado. Quando, porém, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles que está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sobre seu domínio e sobre eles os seus maiores e exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro dentre vós será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Essa palavra me tocou no coração quando eu meditei sobre ela, porque o que me chamou muita atenção, na verdade, é que é o último versículo, né? Que na verdade eu creio que todos já tinham conhecimento, mas para nós, muitas vezes, a gente precisa lembrar, precisa avivar, que a palavra diz que, pois o próprio Filho do Homem, quem que era o próprio Filho do Homem? Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele não veio para ser servido, mas sim para servir. E é isso que muitas vezes na nossa vida nós acabamos mudando essa estação. Nós queremos ser servido. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos tratem de uma maneira diferente, que as pessoas nos conduzam de uma maneira diferente. Nós queremos ser reconhecidos de uma maneira diferente. E isso, na verdade, não é atitude, não digo assim, não é algo que o cristão verdadeiro deve seguir. O verdadeiro cristão deve ser aquilo como Jesus ensinou. Nós não viemos para ser servido, mas sim para servir. Essa é a verdade. Nós não estamos aqui para receber as bênçãos, quer dizer, receber as bênçãos nós já recebemos quando Jesus morreu na cruz. Mas nós não estamos aqui para ganhar tudo aquilo que é necessário, nós estamos aqui para receber e compartilhar com todas as pessoas que precisam, entende, irmãos? Então, muitas vezes a gente vê aí muitas pessoas ficarem aborrecidas, muitas pessoas se afastarem da presença de Deus, porque muitas às vezes chegam na igreja por qualquer situação, né? Ou porque alguém não cedeu uma cadeira, ou porque não foi recepcionado na porta, ou porque o pastor falou uma palavra, ou porque o padre disse alguma coisa, a pessoa se ofendeu e acaba saindo da presença de Deus, indo para o mundo, né? Dando a oportunidade para Satanás fazer aquilo que ele mais gosta de fazer, que é entrar na vida da pessoa e destruir ela, né?
Nós viemos com um propósito específico. Jesus veio com um único propósito. Ele veio para resgatar a sua igreja da mão de Satanás. Ele veio para nos resgatar da nossa falta de obediência, da nossa culpa. Porque se nós não tivéssemos caído em pecado, nada disso teria acontecido. As coisas seriam totalmente diferentes. Nós vimos pela história que tudo aquilo que nós fizemos, que nós acabamos sempre fazendo, né, desagrada a Deus, mas na verdade, para ele, infelizmente, ele fica triste. Mas nada vai acontecer com ele, porque ele continua sendo Deus, mas conosco. Nós sofremos as causas de tudo aquilo que muitas e muitas vezes a gente acha que é certo ou errado. Porque a nossa arrogância, muitas e muitas vezes, é maior, né? Nós achamos que deveríamos ser tratados de maneira diferente. Mas na verdade Jesus disse, não. Nós viemos, o verdadeiro cristão, ele não deve ser servido, mas sim servir. Ele deve ajudar o próximo. Ele deve ser aquele pastor que vai atrás da ovelha perdida. E não daquele que se contenta com todas aquelas 99 no aprisco e esquece aquela outra. É um 10%. Perdi, não. O verdadeiro pastor, o verdadeiro cristão, é aquele que nunca desiste daquele irmão, daquela irmã, daquele pai. Um pai que nunca desiste do seu filho. Porque é assim conosco, irmãos. Se nós fôssemos olhar a nossa realidade, que pensar de nós, um povo pecador, um povo, né, se não fosse pela misericórdia de Deus, o que seria de nós, irmãos? O que seria de nós? Se o pai não tivesse ali com suas mãos estendidas, esperando o seu filho voltasse a regressar, o que seria de nós, irmãos? E nós continuamos a reclamar, continuamos a sermos arrogantes, presunçosos, né? Nós precisamos ser humildes, irmãos. Nós temos que usar o verdadeiro testemunho de Jesus. Jesus foi um exemplo de humildade. Jesus era correto. Jesus nunca dobrou a cabeça por coisas... Não, ele era certo, ele era correto. Por isso que todos nós devemos usar Jesus, nós devemos seguir o exemplo de Jesus em tudo que nós fazemos na nossa vida. A palavra nos ensina que toda ação que nós fizemos, muitas vezes a gente quer tomar uma atitude, a gente nunca consulta a presença de Deus, a gente nunca consulta a Deus para ver se aquilo vai ser alguma coisa aprazível na nossa vida ou não. A gente vai pela emoção, achando que a emoção, e às vezes pela razão, e cometemos muitas vezes erros, e depois Deus até perdoa. Deus tem misericórdia, Ele perdoa todos os dias, todos nós, todos os dias. Só que a consequência daquilo é algo que muitas e muitas vezes acaba danificando, acaba nos machucando, nos tirando muitas e muitas vezes da nossa presença, da presença de Deus. E é por isso que quando Jesus disse que Ele não veio para servir, mas veio para ser servido, não veio para servir, ser servido, mas sim para servir, Ele não veio simplesmente para fazer as coisas iguais às coisas que já existiam na terra. Ele usou os exemplos dos governadores, os exemplos das pessoas que têm autoridade, justamente porque elas predefinem, né, através do seu grau de hierarquia, tudo isso define quem eles vai sentar, o que vai fazer, o que vai falar, o que vai... né? Tem lugares que definem até o que o cara vai comer, o que o cara vai vestir. Irmãos, nós não somos nós não viemos para esse tipo de atitude. Nós viemos para servir ao reino de Deus. E o reino de Deus na terra, ele é de humildade, ele é um reino onde um não é maior que o outro, e sim um é igual ao outro. E é isso que Jesus nos ensina com essa palavra, de que nós devemos segui-lo. A repreensão justamente nos apóstolos ali, foi porque, querendo ou não, por mais que a palavra de Deus diz que Pedro, Tiago e João eram os mais perto de Jesus, não vou dizer os preferidos, porque eram 12, mas eram os mais próximos de Jesus, eram os que estavam sempre com Jesus, e dentre os três, João era o que mais próximo estava, né? Isso não significava que dava o direito para eles dizer, Jesus, deixa eu ser o teu braço direito, deixa eu ser o teu braço esquerdo. Não, irmãos. Nós não podemos ser braços direito, braço esquerdo, nós temos que ter todos trabalhando em prol do mesmo objetivo, da mesma realidade. É difícil, porque às vezes a gente às vezes tem um grau de intimidade, muitas vezes com algumas pessoas, então a gente se acha no direito, na responsabilidade, mas não. Nós temos que seguir como Jesus nos ensinou, um dia de cada vez. Eu quero ler para vocês também uma outra palavra que vai complementar um pouquinho do que eu estou falando aqui. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus em Salmo 1. O primeiro Salmo. Depois nós voltamos para cá. Amém, irmãos? Salmos, capítulo 1, versículo 1. Lá diz assim,
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e ele medita de dia e de noite. Presta atenção, irmãos. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que devido ao seu tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, Jesus nos ensina a sermos humildes. Humildade não é significar que a gente tem que abaixar a cabeça e permitir que os outros pisem na nossa cabeça. Não. Jesus, muitas e muitas vezes, Jesus foi lá e teve que ter uma atitude um pouco diferenciada. Então, Jesus, ele sempre foi justo, correto, íntegro em tudo aquilo que ele fez. Por isso que hoje muitas pessoas não o aceitaram, porque não era ele que estava fazendo, era Deus. Através dele ele fez todo o seu ministério. Ele sempre disse, eu faço aquilo que o Pai, aquele que me enviou, quem que era que enviou ele? Era Deus. Deus disse, Deus ensinou, Deus capacitou. E Deus nos capacita, tanto que se nós estamos hoje aqui com a possibilidade de cada dia mais aprender, não foi porque eu quis, não foi porque você quis. A própria palavra diz, não foste vós que escolhesse a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Foi Jesus, foi Deus, foi o Espírito Santo, foi eles que escolheram cada um de vocês. Se vocês estão hoje escutando essa palavra, não foi porque não era para o vizinho de vocês, era para vocês essa palavra, entende? Era para todas as pessoas que a gente precisa. E humildade não significa que, eu não estou dizendo que ninguém de vocês não é humilde, não, mas eu estou querendo trazer a vocês que a verdade sobre a nossa existência como cristão é sermos sempre humildes e fazer aquilo que Deus nos ensinou. Aqui quando eu falei de Salmo, que ele fala sobre os bem-aventurados, os homens que não andam nos caminhos pelos conselhos dos ímpios, é justamente as pessoas que temem a palavra de Deus, elas tendem sempre a buscar o entendimento, buscar se alimentar. Por isso não pode existir a soberba de dizer, eu sou maior. Não existe maior no reino de Deus. Se a gente voltar um pouquinho aqui um pouquinho antes aqui em Marcos, no capítulo 9, no versículo 33, aqui também fala, quem é o maior no reino dos céus? Quem é maior no reino dos céus? Ali, Tiago, e queriam, eu quero ser maior, como se fosse dizer, eu quero ser maior no reino do céu, porque eu tenho uma intimidade melhor contigo, Jesus. Nós somos amigos, então eu tenho que estar sempre mais perto. Amém, irmãos? A gente quer que todas as pessoas que nós amamos, todas as pessoas que caminham com a gente, todas as pessoas que estão na luta conosco, elas estejam sempre do nosso lado. Mas nunca acima e nunca abaixo. Sempre do nosso lado. Porque essa é a verdadeira história do cristão. É aquele que caminha junto. Jesus teve 12 pessoas, 12 apóstolos trabalhando para a evangelização do seu reino. Cada pessoa era um diferente do outro, mas independente disso, Jesus o tratava todos iguais da mesma maneira. Com cada defeito, com cada situação que cada um tinha, Deus amava da mesma maneira. Quantas e quantas vezes, até tem uma palavra que diz que Satanás pediu por Pedro, e Jesus disse, não, esse dia, hoje Satanás pediu por tua vida, Pedro, e eu intercedi. Esse é o trabalho do cristão. O trabalho do cristão não é quando a pessoa cai, apontar o defeito e dizer, eu falei para você que aquele cidadão lá, ele ia cair. Não, o verdadeiro cristão é dizer assim, agora vamos nós, irmãos, aqui juntos, vamos professar uma palavra, vamos buscar aquela ovelha perdida, vamos nos debruçar e fazer o que é necessário. Porque quando nós não conseguirmos fazer, mas nós estivermos na presença de Deus, é o Pai que vai fazer. É o Pai que vai resgatar. E nós não podemos ter dúvidas, nunca duvidar de que nunca iremos alcançar aquilo que nós queremos. É claro que tem coisas que nós pedimos a Deus, mas não é da vontade do Pai. Mas não significa que Ele não vai nos atender. Mas Ele vai nos dar algo que provavelmente vai ser muito, muito melhor que aquilo que nós queríamos muitas e muitas vezes. Porque Ele conhece as verdadeiras intenções do nosso coração. Ele sabe que lá no fundo aquilo pode ser alguma coisa boa, mas também pode ser uma coisa que nos afastará da presença dEle. E Ele não quer que nenhum filho seja perecido pelo caminho. Ele quer que todos estejamos no dia em que Jesus voltar para subir junto com Ele. Mas, na verdade, Deus, quando entregou para Jesus, disse, Jesus, eu quero todos eles
no dia que eu vier buscar a sua igreja. É assim que nós temos que ter no nosso coração. Por isso que eu falei no início que o nosso maior compromisso, a nossa maior responsabilidade, independente de qualquer outra situação, é nos buscarmos a salvação. Só que buscar a salvação não é só dizer, eu acredito em Jesus, eu sou batizado, já sou salvo. Não, pode até ser salvo, sim, mas pode ser que você não vai estar no reino de Deus. Vocês não vão estar junto com Deus lá no dia em que Ele trazer a cidade santa, junto com Jesus, junto com Deus. Não, não, não. O que eu quero dizer para vocês é que nós somos as testemunhas de Cristo na terra e nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando Ele mostrou o verdadeiro projeto, o verdadeiro plano de Deus, dizendo que só aquelas pessoas teriam capacidade de compreender o reino do Deus, o reino dos céus, e hoje Ele nos deixou o Espírito Santo, que é o que habita em nós, é o que nos ajuda, é o que nos faz a comunicação juntamente com Deus. É isso que nós precisamos crer. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida, limpando, tirando tudo aquilo que muitas e muitas vezes nos impede de sermos agraciados com todas as coisas boas que acontecem. A gente só consegue ver muitas e muitas vezes as coisas que nós não conseguimos, que as coisas que nós não alcançamos. Mas muitas e muitas vezes a gente acaba esquecendo de não agradecer por aquilo que temos, por aquilo que conquistamos. Porque se a gente fizer uma reflexão, vamos supor, desde quando começar essa pandemia até hoje, muitas pessoas vão dizer, mas eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu amigo, eu perdi muita gente querida. Amém? Você não perdeu, irmão. Deus recolheu essas pessoas. Deus levou para junto deles. Eles voltaram para casa. E muitos de nós um dia também vão ter que subir. Só que nós temos que estar mais preparados e preocupados. É assim, se Ele nos recolher hoje, se Ele nos levar hoje, será que eu estarei junto dEle quando Ele vier buscar a sua igreja? Essa é a preocupação do cristão, essa é a preocupação do crente, sabe? Não só preocupar com ele mesmo, mas daquele outro irmão que precisa também, né? Então, isso que Jesus quis dizer quando ele estava falando sobre a questão do... Deixa eu ler para vocês aqui sobre o que eu falei, não acabei não lendo, sobre o maior que é no reino dos céus, né? Lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 33, diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele na casa, interrogou os discípulos: de quem que dizeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Quem é o maior? E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos. Parece uma coincidência, mas foi exatamente o que ele falou lá, né, para Tiago. Então ele disse assim: trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando-a nas mãos, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, não receberá a mim, mas ao que me enviou. Amém, irmãos? Então, o que nós temos que entender é que, na verdade, não existe esse primeiro. Ninguém é primeiro no reino dos céus. Para você ser o primeiro no reino dos céus, você tem que fazer tudo aquilo que Jesus disse. Tu tem que servir a todos, tu tem que ser o último. Mas quem quer ser o último? Nós não existe no reino dos céus dentro da história da igreja, deixa eu me retificar, não é que não existe, irmãos, existe. Mas não é nosso caso, não é o nosso caso. Existem hierarquias no céu, sim, como existe na terra. Mas o que eu quero referir, o verdadeiro cristão entre nós, não existe hierarquia. Somos todos filhos de Deus, somos todos filhos do mesmo Criador. Para Deus somos todos irmãos, um não é maior que o outro, um é melhor que o outro. Deus capacita cada um de acordo com a sua necessidade. Todos aqueles que existem hoje, que trabalham em algum tipo de ministério, todos aqueles que levam a palavra de Deus, todos aqueles que muitas e muitas vezes são usados pela presença de Deus para fazer a sua obra, para semear o reino dos céus, ele é capacitado de uma maneira diferente. Então, para muitos, os dons do Espírito Santo, uns podem falar em línguas, outros podem ter o dom da cura, da libertação. Tem tantas ferramentas que Deus nos usa, mas Deus usa exatamente aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer e quem Ele quiser. Na verdade, muitas e muitas vezes quando você está lá intercedendo por alguém que está doente, Ele vai usar você de uma maneira diferente do que Ele usa o outro irmão, do que usa outra irmã, e assim vai. O reino de Deus, nós temos que voltar para Ele para sermos verdadeiros, como a própria palavra diz, existem muitos operários, mas, existe muito trabalho, mas poucos são os operários. Então, nós temos que colocar como aquele servo, como aquela ovelha perdida, para que Jesus, para que Deus, para que o Espírito Santo possa capacitar nós, para que nós também possamos fazer a mesma coisa que um dia alguém fez por nós. Porque um dia,
Talvez hoje você esteja nos assistindo, talvez hoje você esteja aqui conosco, mas em algum determinado momento na sua história você não esteve aqui. Alguém teve que orar, teve que interceder para que você pudesse começar a compreender o verdadeiro significado do reino dos céus. E é isso que nós queremos, é isso que nós pedimos, é isso que muitas e muitas vezes nós temos que buscar, essa vontade de fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Na quarta-feira, vocês pensam que vocês não viram a palavra, eu preguei justamente qual que era a vontade de Deus, né? Então eu falei, a vontade de Deus é que nós sigamos tudo aquilo que Jesus ensinou, para que um dia possamos todos nós estarmos juntos no seu reino. E quando a gente, muitas e muitas vezes a gente faz qualquer oração, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e uma das orações lá na parte do Pai Nosso diz assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós não estamos dizendo assim que tem que ser a minha vontade. Muitas vezes eu quero ir por um caminho, mas Deus sabe que aquele caminho vai levar a uma situação difícil. Então ele vai lá e diz assim, Sidney, não vai por aqui, vai por aqui. Então ele nos capacita, ele nos dá o direcionamento. E quem nos age na nossa vida em relação a isso é o Espírito Santo. Para isso nós precisamos preparar o templo do Espírito Santo. Para isso nós devemos buscar o entendimento, nos alimentar da palavra. Buscar cada dia mais o conhecimento para que a gente não venha sermos pego de surpresa, como foi dito lá atrás no Evangelho, o meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje nós temos conhecimento até demais, muitas e muitas vezes as pessoas buscam conhecimento em lugares que não devem. Nós devemos buscar o conhecimento na palavra do Senhor, na Bíblia. Aqui é que nós devemos buscar, é aqui que Deus fala com você, é aqui que Deus, que o Espírito Santo age na sua vida. Se você tem um problema no seu relacionamento na sua casa, não adianta falar com o vizinho, não adianta falar com você. Dobra o seu joelho, pegue a palavra de Deus e coloque na presença de Deus. É Deus que vai interceder, é Deus que vai fazer a solução no seu caminho. Se você tem uma dificuldade em abrir a porta de um trabalho, você tem que fazer o teu trabalho de levar o currículo, mas é Deus que vai habilitar, é Deus que vai preparar um caminho bom, um trabalho de acordo com a necessidade. E é isso que muitas e muitas vezes a gente não crê. Deus vai fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos permitir que ele haja na nossa vida. Todo mundo, eu falo que todo mundo, mas muitas e muitas vezes a gente vê por aí pessoas não dando importância nessas palavras, mas Deus, ele não age na tua vida simplesmente porque ele quer, ele vai agir se você permitir. Deus nos deu o livre-arbítrio, então seja, se nós queremos que ele entre na nossa casa, é que nem diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, quem ouvir e abrir a porta e deixar eu entrar, eu cearei. Jesus falando, olha, eu estou aqui na tua porta, batendo agora. Se as distrações desse mundo te perderem a concentração de permitir que você não escute Jesus entrando, querendo entrar na tua vida, ele não vai poder fazer muita coisa. Ele vai estar, como diz o outro, ele nunca vai se afastar de você, mas é que você se afasta dele. Já o inimigo é o contrário, o inimigo ele vai estar ali, ao nosso redor, toda hora. Ele não consegue em você porque você é um homem de Deus, você é um homem da palavra, você busca, você se alimenta, você vai na igreja, você ora, você jejua, você faz tudo aquilo que a palavra ensina que nós temos que ser como cristãos para não estarmos fortes para o dia mal. Mas aí ele vê, opa, esse homem é fortalecido, essa mulher está forte. Cara, eu não consigo neles, então vou no filho, vou na filha, vou no pai, vou na mãe. E é nessa hora que nós temos que estar preparados. Porque o inimigo muitas vezes não vai atingir diretamente na sua família, vai atingir na sua família. E aí não pode, porque qualquer coisa que a gente permitir, murmuração, reclamação, ele vai se entrar e vai se alojar. E aí que ele começa a agir na tua vida. Ele vai tirando a tua fé, vai colocando vai fazer você desacreditar na palavra. Hoje você começa a duvidar do pastor, amanhã da palavra, daqui a pouco de Deus, daqui a pouco você está no mundo. E é isso que ele faz, ele vai minando a nossa fé, vai tirando a nossa, vai tirando por aquilo que é mais importante, sabe? E é isso que nós temos que buscar. Nós temos que nos alimentar para que isso, quando vier o dia mau, nós não tenhamos que passar. E nunca se preocupar em querer ser o maior, e muito menos o menor. Nós, para Deus, nós temos uma grande importância, todos os filhos de Deus têm a sua importância para Deus. E Deus não esquece de ninguém. Ele às vezes está quieto, às vezes ele está lá quietinho, não responde. É porque ainda não chegou a hora, não chegou o momento da sua bênção. E é por isso que nessas horas, quando a gente está quietinho, esperando que a bênção está chegando, é que começa a vir os alvoroços na nossa vida, e muitas vezes a gente murmura, muitas vezes a gente entra em desacredita, a gente permite que o inimigo faça coisa, e aí volta lá para o Salmo 1, como eu falei, dizendo lá que Deus não se agrada de pessoas que ficam ali naquelas rodinhas, defamando, buscando, rindo, né? Deus se agrada a todo aquele
que medita na sua lei de dia e de noite, que busca, que se alimenta, porque isso aqui é um verdadeiro alimento para o nosso espírito. Como nós precisamos nos alimentar fisicamente para manter o nosso corpo, nós precisamos alimentar a nossa alma, nós precisamos alimentar o nosso espírito com as palavras de Deus. Por isso que Ele nos deixou isso aqui. Não foi para colocá-lo na estante e deixar bonitinho, com um monte de imagem. Ai, que coisa linda, uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia. Não, irmãos. Isso aqui é a nossa ferramenta, isso aqui é a nossa espada, o nosso escudo. É tudo o que nós precisamos para lutar contra toda e qualquer situação que existe nessa terra. Quem disse que ser cristão era ser um mar de rosa? Quem disse que ser cristão nós não iríamos ter problemas, teríamos dificuldades? Glória a Deus, se fosse assim, né? Nós não estaríamos nem na terra, Deus já tinha resgatado sua igreja para o céu. Nós estaríamos morando com Ele lá em cima, não aqui na terra. Mas se nós estamos aqui na terra, é porque nós temos um propósito na terra. Nós temos que viver, nós não podemos dizer assim, eu sou de Deus, então agora, não. Nós temos que cumprir com todas as nossas obrigações na terra, né? Nós temos que respeitar as leis do homem, porque nós estamos debaixo de uma autoridade, e querendo ou não, se Deus deu autoridade para alguém, e essa pessoa, mesmo que ela faça de forma indiferente, que ela faça de forma como sob pressão, como a gente viu muitos e muitos anos lá no deserto, lá no Egito, né? Que tinha uma pessoa que massacrou, humilhou, destruiu o povo de Deus, né? Mas Deus não estava parado, Deus estava preparando. Deus preparou alguém, alguma situação para tentar libertar aquele povo. Mas se aquele povo chegou àquele nível, não foi porque Deus quis, foi porque ele foi conduzido de uma maneira para lá e ele mesmo se aceitou. Chegou a um ponto que foi escravizado. E assim, muitas vezes na nossa vida, nós estamos bem, livres, libertos, transformados, curados, com bênção, e de repente nós permitimos dar a volta e continuar voltando para aquele mundo de onde nós viemos, e daqui a pouco nós estamos de novo sendo escravizados pelo homem, ou pelo mundo, ou por Satanás, ou por todas as coisas que muitas vezes levam ao velho homem. E é isso que nós temos que buscar, nos proteger, nos libertar, né? Então, Jesus disse que nós temos que ser semelhantes a uma criança. Nós não podemos simplesmente, né, acharmos que somos os maiores. Nós temos que ser aquilo que tem que ser para Deus. Nós não podemos ser o maior. Se nós queremos ser o maior, precisamos ser o menor no seu reino e servir a todos. Se eu fizer isso, aí sim, lá no reino do céu, eu serei considerado como um grande. Mas caso contrário, sejamos nós mesmos, sejamos filhos de Deus. Jesus foi humilde. Jesus era um rei, ele era um Deus, se despiu de sua majestade, se fez homem, padeceu sobre todos os nossos pecados, morreu como humilhado na cruz, com a pior morte que existisse. Existiu, creio que deve ter sido a pior morte que existiu até hoje. E de alguma maneira, ele foi como um cordeiro para o aprisco. Ele foi como um cordeiro para o matadouro. Antes ele foi lá e pediu: Pai, se for da tua vontade, passa em mim esse cálice. Mas se não, que seja cumprida a tua vontade. E é assim que nós temos que agir na nossa vida também. Muitas vezes a gente pode até pedir: Deus, afasta essa situação da minha vida. Mas se for da tua vontade, que me dê força e capacidade para passar por ela. Mas não desistir pelo caminho. Porque muitas vezes a gente vê pessoas iniciando uma caminhada e no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, elas abandonam a igreja, abandonam a presença de Deus, acham que se estão em casa não precisam ir para a igreja, não precisam orar, não precisam jejuar, não precisam estar junto com os irmãos, mas não esqueçam. Jesus disse, no dia que ele esteve na Santa Ceia, que ele fez a ceia com os 12, ele disse que deveriam fazer exatamente do jeito que eles estavam até que ele voltasse. Quando ele fez o sinal da libertação do pão, que ele estava se preparando, não foi simplesmente o momento da ceia. Ele disse que nós deveríamos nos estarmos juntos, unidos, fortalecidos, para que quando qualquer problema que viesse pelo caminho, nós tivéssemos a resistência um ao outro, né? Isso acontece muitas vezes na nossa vida, a gente acaba se ilhando, saindo da presença de Deus, fugindo. É nessa hora que a gente tem que se apegar a Deus, nessa hora que a gente tem que buscar um irmão mais próximo, aquele que é, se você tem alguém lá que gosta de orar, que tem uma oração poderosa, tem que se achegar a ele, pedir para ele interceder e aprender com ele muitas e muitas coisas para aí você se estar fortalecendo de novo. É essas pessoas que você precisa buscar na sua vida, estar preparado para que cada dia mais elas possam fazer parte da sua vida. E abandona as coisas que não te levem a Deus. Muitas vezes a gente perde muito tempo com coisas que não edificam a nós. Nós perdemos a oportunidade muitas vezes de ler uma Bíblia porque ficamos na frente da televisão assistindo um jogo de futebol, ou porque ficamos assistindo uma TV, ou porque ficamos assistindo algum programa, alguma coisa, ou ficamos estudando rádio.
Ou ficamos dormindo, irmãos? Quanto mais a gente se alimentar da palavra de Deus, quanto mais a gente der ouvido para que Deus nos está falando, mais preparados, mais fortalecidos seremos. Porque um dia todos nós iremos, quer dizer, todos nós passamos por desertos, mas um dia vai vir um deserto muito mais poderoso. E aí nós precisamos estar preparados. Quando Jesus voltar e recolher a sua igreja, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas que acompanham, talvez vocês até ouviram, é: você está preparado? Se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, estivesse chegando, soasse a trombeta, você subiria? Você estaria preparado para subir? Ou você ia dizer assim: espera mais um pouquinho, Jesus, eu vou lá chamar minha mãe, eu vou lá chamar meu filho, eu vou lá... Irmãos, o dia que a trombeta soar e Jesus chegar à terra, quem estiver preparado vai subir. E quem não tiver, vai ficar. E você quer ficar? Você está preparado para passar por todas as tribulações que vão vir, conforme a palavra de Deus nos ensina em Apocalipse, que virão para todos aqueles que não seguiram com Jesus? Você pode ser salvo? Pode, mas o preço vai ser maior. Nós não teremos mais o nosso Consolador, que é o Espírito Santo. Nós não teremos mais ninguém para interceder por nós. Estaremos aqui no mundo, na presença do inimigo, né? E aí você pensa comigo, no dia que ele chegar assim, ele vai dizer assim para você: e aí, tu nega esse Jesus aí? Ou eu vou matar teu filho? Com uma faca no pescoço do teu filho, e diz assim, ó: ou tu nega Jesus ou mata teu filho. E aí a palavra diz exatamente isso. Todo aquele que negar Jesus está automaticamente condenado ao inferno. Não tem perdão. Não existirá perdão. Daí ele vai dizer assim: eu nego, eu nego. Daí você vai para o inferno e mesmo assim ele vai matar teu filho. E o teu filho vai para o céu e você vai para o inferno. Ninguém vai querer ver o seu filho, a sua mãe, o seu pai. Eu estou dando um exemplo bem grosso, bem dolorido, porque é o que vai acontecer. Essa palavra não é uma palavra... Um dia eu vou pregar sobre essa palavra, mas essa palavra não é uma palavra leve. Quando Deus pediu o filho a Abraão e disse: Abraão, eu quero que tu entregue teu filho como sacrifício. Tu acha que foi fácil para Abraão pegar e levar ele lá e oferecer a Jesus, a Deus, e dizer assim: tá aqui ele, meu único filho, filho da promessa? Você como pai, você teria coragem de fazer isso? Pois é. Mas graças a responsabilidade e obediência de Abraão, hoje nós não precisamos mais. Graças ao sacrifício do Senhor Jesus, não precisamos mais ter sacrifício, irmãos. Hoje nós vivemos numa era da graça. Jesus foi o maior presente, maior milagre que aconteceu para o ser humano, para todo cristão, foi a morte de Jesus. Porque ele morreu no Calvário, não por todos nós, por toda essa geração, desde a dele até a futura. Ele resgatou, ele já tirou da presença de Satanás, já roubou, já tomou, é dele, não é mais de Satanás. Satanás vem com engano dizendo que tu é culpado, que tu é pecador, não sei o que. Diga para ele: não, eu sou resgatado por Jesus, meu sangue de Jesus pagou o alto preço pela minha vida. E é isso que nós devemos crer, é isso que nós devemos tomar posse. Nós não podemos ser como Tiago e João, e dizer: eu quero ser o teu lado esquerdo, o teu lado direito. Não. Nós temos que estar juntos, trabalhando juntos em prol do reino de Deus. Nós temos que ser uma família, sermos irmãos na terra, para que tudo possa acontecer de acordo com a vontade do Senhor Jesus, vontade do nosso Deus Pai. Porque quem está aqui intercedendo e fazendo acontecer é o Espírito Santo. Se você se sentir incapacitado de fazer qualquer coisa, não fique. Creia que o Espírito Santo, ele tem capacidade de te fazer tudo aquilo que é necessário. E na verdade é ele que vai convencer. Muitas vezes a gente se frustra porque a gente convida pessoas para participar da igreja, para acompanhar qualquer coisa. Tudo que se fala a Deus, muitas vezes as pessoas fogem, têm medo, não querem compromisso. Mas irmãos, vocês não precisam ter medo, vocês têm que fazer o convite. Quem vai fazer o convencimento não é você, é o Espírito Santo. Vai chegar um dia em que ele vai sentir no coração a vontade, vai tocar alguma coisa diferente. E o dia que isso acontecer, ele vai lembrar: mas o irmão X lá me pediu para mim vir. Então daí significa que ele vai ouvir aquela palavra que um dia foi pregada. Ele vai sentir no coração dele aquele um dia que foi dito. Porque é o poder e a ação do Espírito Santo na vida dos cristãos é o que vai fazer. Por isso que quando Jesus ascendeu os céus, ele disse que eles deveriam ficar juntos.
porque o Pai mandaria o Consolador. E muitas vezes a gente pensa, né? Ah, mas isso só aconteceu lá com o Espírito Santo, lá aconteceu com aqueles apóstolos lá. Não, irmãos, a igreja precisa estar juntas, unidas, em prol sempre do mesmo objetivo, que é resgatar e salvar vidas. Esse tem que ser o verdadeiro significado da igreja. A igreja tem que ser uma igreja cristã. Ela tem que ver lá fora as pessoas com dificuldade. A gente sempre pensa que a parte financeira, que é, não, porque... Não. Existem várias formas de ajudar as pessoas. Pode ser a financeira, pode ser com uma palavra, né? Um convite. Muitas vezes dá um ouvido, a pessoa poder falar. Existem muitas maneiras de você. Se permita ser uma ferramenta na mão do Espírito Santo e ele vai tocar no teu coração. Se permita ser um cristão lá no seu trabalho. Principalmente na sua casa. Se a sua casa tem algum problema, ore para Deus. Peça para que Ele venha. Ele vai trazer a solução na sua casa. Amém, irmãos? Então eu convido os irmãos a meditarem depois com mais calma nessas palavras, né? Que vocês possam reler essa palavra. Porque toda vez que a gente relê a palavra, ela nos dá uma outra visão, um outro entendimento, traz outras coisas, agrega mais informações na nossa vida, porque a palavra se renova a cada vez, a cada manhã. Então, a palavra é Jesus, né? Aproveitando o exemplo que aconteceu ali, o que Jesus nos pede como cristãos? É que nós sejamos humildes, é que nós estejamos juntos, como irmãos, como família, e sejamos humildes. Nunca queiramos ser mais ou menos que alguém. Todos nós temos o verdadeiro significado, o valor para Deus. Todos nós somos especiais e únicos para Deus. Deus conhece todo o nosso coração. E Ele sabe que nós somos pecadores, Ele conhece o nosso coração e Ele é capaz de transformar qualquer coisa. Mas para isso Ele precisa que você permita que Ele haja verdadeiramente na tua vida. E é isso que muitas vezes as pessoas têm medo. Elas não querem compromisso com Deus. Irmãos, isso é obrigação. Como você tem um compromisso de todo dia ir lá bater o cartão de trabalho, lá no teu trabalho, para receber o teu salário, você tem a obrigação, você tem isso, não é sabe, nós deveríamos de ficar felizes, porque nós deveríamos ser obrigados, mas a gente não é obrigado porque Deus não faz. Mas eu estou dizendo como cristão, o nosso compromisso como cristão é estarmos na presença de Deus todos os dias. Todas as horas, todos os minutos. Ele mesmo disse que nós podemos estar lá no nosso trabalho concentrado, orando, podemos estar orando em pensamento, orando em voz alta, né? Sempre não gerando escândalo, mas ali, porque tem pessoas que estão ao nosso redor que não compreendem, não têm esse mesmo entendimento. Toda vez que acontecer alguma coisa lá no teu trabalho, que as coisas não estão dando certo, repreenda, peça que o Espírito Santo, peça para Deus que liberte, que tire toda e qualquer situação. Você é um discípulo de Jesus. Se você impor a tua palavra, a palavra não é tua, é Deus fazendo, não é você. Através de você as ações, as bênçãos vão acontecer. Sempre em nome de Jesus. É Jesus que vai curar, é Jesus que vai transformar, é Jesus que vai fazer todas as obras. Por isso que toda honra e toda glória é dele, não nossa. Nós somos apenas ferramentas na mão dele para poder fazer, mas toda honra e toda glória, tudo o que acontece é Jesus. Tem uma passagem lá que eu só vou comentar rapidinho para vocês, uma passagem que conta quando ele enviou os 70 lá para levar a palavra, né, ele se separou de 2 em 2 e mandou os discípulos irem nas casas pregando o evangelho. Então eles foram fazer evangelização. E é isso que muitas vezes falta a nós fazermos também. Irmos na casa do nosso irmão, levar a palavra, fazer muitas coisas. Imagina, às vezes, quando começa a querer falar em palavra de Deus, muitas pessoas já ficam ofendidas. Infelizmente é triste, porque quando um irmão vai na casa trazer uma palavra de Deus, é Deus querendo falar com ele. E muitas vezes as pessoas não compreendem. Mas voltando à história, Jesus mandou, e depois quando eles voltaram, estavam totalmente alegres, felizes, fazendo festa, e tinha expulsado demônio daqui, outro tinha libertado o casa lá, não sei o quê. E aí Jesus falou uma coisa que é a coisa que mais tem que estar junto no nosso coração. Jesus disse: não vos alegrais por tudo que vocês fizeram, porque tudo que vocês fizeram não foram vocês que fizeram, foi através da minha palavra. Mas ficais felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, irmãos. Aleluia. Esse é o mais importante de tudo. É isso que nós temos que ter a consciência, o compromisso,
é que nós temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Essa é a verdade. Se o nosso nome não estiver no livro da vida, irmãos, aí um dia o livro vai ser aberto, vai ser chamado fulano, e não foi encontrado, então toda a nossa vida foi em vão. Então nós estamos aqui, nós não estamos aqui para passeio, para diversão, não. Nós podemos curtir todas as maravilhas, bênçãos, coisas lindas que Deus nos deu, né? Deus é perfeito, Ele fez tantas coisas maravilhosas, mas nós estamos aqui para que nós precisamos ser salvos, para que nós possamos salvar a nossa casa, nossos filhos, nós mesmos, a começar por nós. Nesse momento nós temos que ser egoístas, irmãos. Não queira salvar a tua família e você ir para o inferno. Salva-se primeiro você, e por você, pelo teu testemunho, você vai conseguir salvar outros irmãos e irmãs. Amém, irmãos? Então que essa palavra ela possa ficar gravada no coração de vocês, que a humildade como Jesus foi, que Jesus é o nosso exemplo, que nós não somos nem maior e nem menor no reino dos céus, que nós somos irmãos e para isso nós somos tudo igual, não tem distinção nenhuma. E se um dia a gente quer ser maior, Jesus nos ensina que nós devemos ser o menor e servir a todos, e é assim que nós devemos ser. Nós devemos servir todas as pessoas, e não só a nossa casa, mas todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Muitas vezes você pode até perceber, um dia você está conversando com alguém, começa a entrar num assunto, começa a falar de religião, de igreja, aí você lembra, isso significa o poder do Espírito Santo tocando na tua vida, te fazendo levar uma palavra para alguém que muitas vezes precisa. Amém, irmãos? Espero que essa palavra tenha trazido algum efeito positivo no coração de cada um de vocês, que essa semente possa ficar e que ela possa produzir bons frutos, né? E também já na sequência eu vou colocar um hino para a gente preparar o nosso coração para a nossa leitura, nossa oração final, e também aproveitando já para que as pessoas que estão aí pedindo intenção de oração, né, para pessoas que estão aí no hospital, pessoas que estão em casa, enfermas, enfim, a gente vai colocar todas elas na intenção e vamos pedir a Deus, que é o médico dos médicos, para que Ele possa trazer um conforto. Amém? Aleluia. Então, enquanto isso, vocês vão dando glórias, vão aí preparando seu coração, enfim. Né? Continue na presença de Deus, independente se a mensagem está chegando ao fim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Aleluia. como escolher? O filho perguntar e o cordeiro onde está? Seu coração. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja teu santo e precioso nome, Senhor. Digno de toda honra, de toda glória. Santo, santo, santo tu és. Deus irá prover. Seu coração temeu e lado a lado, em silêncio os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o Oração. como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção e a fé te pede sim. Quando é preciso enfrentar e a alma refugir, é difícil ser como Abraão, um filho entregar, se Isaac brincasse sobre as pedras do altar. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo és teu nome, Senhor Deus. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por todos que estiveram conosco nesses minutos que estivemos aqui. Seu coração sangrou. Aleluia, Senhor. Visita suas casas, O Pai visita os seus corações.
Todos aqueles que estão com o coração aflito, Senhor, que o Senhor possa acalmar, aquietar. Aleluias. Aleluias, aleluias. O lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher Entre a fé e a razão. Aleluia. Dizer não é opção. e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, um filho entregar. Aleluia, Senhor. Isaac deitar-se Glória a Deus. pedras do altar. Aleluia, Senhor. Quando dizer não É uma opção. e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Então agora, irmãos, vamos colocar aí no nosso coração. Convido todos vocês a fecharem seus olhos, colocar a mão na intenção, na altura do seu coração. Nós vamos colocar aqui em especial, porque eu vi aqui nas palavras da minha tia Nilda, a Nilda, né? E todas as outras pessoas também que fazem parte, que também tem algum ente querido, não importa qual seja a necessidade, a cura. Coloque na presença de Deus e peça para que Ele, como médico dos médicos, possa fazer. E vamos pedir para que Ele seja feito à vontade dEle, irmãos. Sempre a vontade deles. Se a vontade deles for que levante, será para a honra e glória no nome dEle. Para testemunhar como Deus é poderoso. Amém, irmãos? Então vamos lá. Louvado seja teu santo e precioso nome, Senhor Jesus. Nós te apresentamos todas essas pessoas que estiveram conosco nessa live, todas as pessoas que estiveram na sua família, nas suas casas, seus filhos, seus entes queridos, todos os seus amigos, enfim, pessoas que estiveram conosco, pessoas que não puderam também, Senhor, por algum motivo, não importa que seja, mas que tiveram com seus corações voltados para cá, que o Senhor possa, nesta hora, Senhor, vê-los de uma maneira diferente, que o Senhor possa transbordar a sua bênção sobre a vida deles. E também te pedimos, Senhor, principalmente no quesito de saúde, Pai, porque sabemos, Senhor, que sem saúde nada somos. Essa carcaça, essa estrutura precisa, Senhor, e muitos desses problemas são espirituais. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor, como médico dos médicos, possa ir até onde estão essas pessoas enfermas. Algumas estão lá na sala de cirurgia, outras estão nos leitos dos hospitais, outras estão nas camas, nos corredores. Não importa, Pai, aonde elas estejam, porque o Senhor é o Senhor dos médicos, e eu tenho certeza que o Senhor acampará seus anjos, e todo mal e tudo aquilo que ofusca a sua necessidade será agora retirada para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor. Por isso, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, da tua vontade, que essas pessoas possam ser curadas, possam ser libertas, para que elas possam testemunhar da tua glória, do teu poder e da tua majestade, Senhor. É o que nós te pedimos. Também, Senhor, nós te colocamos todas as pessoas que estão em trânsito, nesse momento se deslocando para os seus lares, Senhor. Pessoas que estão nesse momento sendo atendidas pelos pontos, pelos SAMUs, pessoas que foram abandonadas nessas ruas, Senhor. Pessoas que estão morrendo de fome, pessoas que estão precisando de um calçado, de uma roupa, Senhor. Acampe seus anjos, Senhor, nesta hora, para que a tua obra, Senhor, para que esses filhos possam ver da tua misericórdia, dos verdadeiros cristãos que hoje precisam se voltar a ti, Senhor, e buscar essas ovelhas que estão perdidas, Senhor, porque sabemos que todas elas são importantes, todas são filhas e filhos de Deus. Que o Senhor possa, Senhor, derramar essas pessoas, encontrar pessoas que possam colocá-las no teu caminho. É o que nós te pedimos, Senhor, e temos certeza que tudo isso, Senhor, será atendido para a honra e glória do teu precioso nome. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Se você teve fé e acreditar que a pessoa que você pediu vai ser curada, essa pessoa será curada para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém? Mas lembre-se, irmãos, muitas e muitas vezes não é o nosso querer, é o querer do nosso Pai. E se for, com certeza, como um pai sempre quer o bem para o seu filho, eu tenho certeza que muitas das coisas vão acontecer da melhor maneira. Amém? Porque Ele é Pai, né? E o Pai sempre quer o melhor para seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pela paciência, né? Pela oportunidade. Segunda-feira. A partir da semana que vem, segunda-feira, o pastor estará de volta. 20 horas e 30 minutos. Às 20 horas e 30 minutos. Então, na semana que vem, tudo volta a ser como era antes, irmãos. De vez em quando ele me convidar, eu venho aí e trago uma palavra para vocês. Mas, pelo menos, é só para que... Também quero pedir desculpa que na semana passada, na quarta-feira, realmente, nós tivemos um problema técnico, não entendemos o que aconteceu. Para nós, estávamos ao vivo, né? Mostrava ali ao vivo, e no mesmo tempo não estávamos ao vivo. Depois, no final, nós compartilhamos a live e ela também não compartilhou. Coisas de tecnologia que ela funciona quando ela quer, não quando a gente quer. Mas, de qualquer maneira, a palavra foi pregada, nós colocamos todos vocês em intenção, mesmo que vocês não estiveram presentes. Nós sabemos aí, porque a pastora sempre estava monitorando, né? Ela falou que muitas pessoas pediam, como se nós não estivéssemos fazendo. Todas aquelas pessoas nós colocamos em oração, e creio que vocês também se colocaram em oração. Creio que Deus já agiu na vida de vocês. E por isso eu digo assim, não existe dificuldade, irmãos, para Deus. Deus é o único que provém todas as nossas necessidades, né? Então que nós possamos estar firmes sempre juntos na sua palavra, né? Nos alimentando da palavra, nos alimentando, sempre sendo irmãos, ajudando o próximo, indo na igreja, né? Fazendo aquilo que é necessário para sermos cristãos. E com certeza seremos muito bem abençoados, né? E também seremos testemunha para a honra e glória de Jesus, é o que é mais importante. Amém, irmãos? Fiquem na paz. Lembrando que também amanhã não teremos a live em virtude da situação do pastor, mas daí na próxima semana volta ao normal. Terá segunda, quarta e sexta, sempre no mesmo horário, que vocês já são acostumados, né? Amém? Qualquer coisa aí, o pastor também no decorrer dessa semana ainda ele vai passar para vocês, informa no Face, né? Para as pessoas que já estão participando junto com ele ali, sabem de como é que vai envolver. Mas a princípio, para que vocês tenham tranquilidade, o pastor fez a cirurgia, está tudo certo, está tudo pronto, já está pronto de novo para começar o trabalho de novo. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz, tenham aí vocês uma ótima e maravilhosa semana, um final de semana abençoado, e até na próxima segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, quando sim estará o pastor Milton para ministrar uma palavra para vocês. Amém. Glória a Deus, aleluia.